O gênero feminino versus profissionalismo competitivo. O estigma de profissões exercidas por mulheres. Apesar de representarem cerca de 60% dos estudantes em graduações, muitos cursos superiores têm mais professores homens do que mulheres podem acreditar. A estatística impressiona ao mostrar o cenário atual ainda não diferente tanto dos longínquos anos 1960. Será que eu serei respeitada em minha profissão? Certas áreas de atuação, o número de mulheres é bem menor que o número de homens. Isso ocorre tanto nas indústrias como, por exemplo, é fato que esse cenário já foi mudando no decorrer dos anos, com o número de mulheres entrando para os cursos de computação e, consequentemente, ingressando no mercado de trabalho. Cita-se que, no Brasil, mais de 60% das graduandas são mulheres. Apesar do número expressivo, apenas 5% delas escolhem a área de ciências da computação. O mesmo ocorre com a área de engenharia. A liderança feminina em empresas ganhou grande repercussão e importância ao desafio na liderança feminina no mercado de trabalho. As organizações, equipes e a sociedade têm muito a ganhar ao investir na liderança feminina. Dentre seus pontos fortes, estão a flexibilização, colaboração e maior fortalecimento da diversidade, criatividade e inovação, fatores essenciais para que as empresas se mantenham competitivas. Entretanto, as executivas, gestoras e empreendedoras ainda enfrentam barreiras no caminho até uma posição estratégica. Desde preconceito até o estilo de liderança, em geral, mais focado na influência que no comando, tem impedido mulheres talentosas de ocupar as cadeiras mais altas nos negócios. Porém, ações inclusivas estão ajudando a virar esse jogo e construir um mercado de trabalho mais equilibrado, em que é possível aproveitar o potencial das trabalhadoras. Neste artigo, apresentamos um panorama sobre a liderança feminina nas organizações, explicando o contexto histórico, dados, a importância de contar com elas em cargos de gestão e exemplos inspiradores. Confira quais são os tópicos abordados. Histórico de desigualdade de gênero nos cargos de liderança. Fatos que impulsionaram o crescimento das mulheres em cargos de liderança. Qual a importância das mulheres em cargos de liderança? Exemplos de liderança feminina para inspirar. Liderança feminina no mundo corporativo. A liderança feminina vem se consolidando nas últimas décadas, como resultado da luta do movimento feminista, integrado por diversos grupos, em prol da igualdade de direitos para homens e mulheres. O tema chama a atenção para a urgência de condições de trabalho, salários e tratamento realizados com equidade dentro das empresas. De maneira ampla, a liderança feminina pode ser vista como uma adaptação do conceito de liderança, dedicando às mulheres. Nesse sentido, seria o termo criado para descrever uma condição de influência em relação a um grupo, departamento ou empresa, a fim de guiá-lo na busca pelos objetivos da organização. Contudo, essa expressão carrega um sentido mais profundo, que inclui décadas de mobilização feminina a fim de garantir sua participação em esferas sociais a que, tradicionalmente, as mulheres não tinham acesso, como a política e o mercado de trabalho. Naturalmente, falar em liderança feminina também remete à ocupação de posições estratégicas por elas, seja no mundo corporativo ou à frente de seus próprios empreendimentos. Em ambos os cenários, a situação ainda é preocupante, conforme apontou a pesquisa para perspectivas sociais de emprego no mundo todo, na tendências para mulheres conduzir o trabalho. Com relação às administradoras de empresas, a quantidade de mulheres é 4 vezes menor que a de homens. Para se ter uma ideia das desigualdades, nos países em desenvolvimento 42% do trabalho feminino corresponde a atividades familiares não remuneradas, enquanto somente 20% dos homens estão nas mesmas condições. O mesmo estudo mostrou que a participação das mulheres na força de trabalho ficou em 48,5%, 26,5 pontos abaixo da masculina.
Histórico de desigualdade de gênero nos cargos de liderança. Quando se fala em liderança feminina, é essencial contextualizar o assunto, recordando as bases que dominavam a sociedade mundial até poucas décadas atrás. Em alguns locais, esses pensamentos permanecem, se refletindo em taxas elevadas de desigualdade de gênero. Em termos gerais, até o século XIX, não havia movimentos significativos pela equidade entre homens e mulheres. O que existia era uma relação entre gênero e função social, com deveres e limitações ensinados desde o nascimento de cada criança. Se fosse menino, deveria praticar atividades relacionadas à força, se possível, receber educação formal, pois cabia a ele ser o provedor de sua família. Já as meninas deveriam ser preparadas para assumir tarefas domésticas e a criação dos filhos, uma rotina estimulada desde muito cedo, através de brincadeiras com bonecas e utensílios de cozinha. Repare que, além da falta de liberdade para escolher, elas ficavam com as tarefas consideradas inferiores, como os trabalhos domésticos, que normalmente não são remunerados. Também permaneciam isoladas socialmente, sem direito à participação do mundo exterior, decisões importantes para sua comunidade, política e trabalho que rendesse ganhos financeiros. Mesmo quando elas entraram para o mercado de trabalho formal, no início do século XX, sua atuação se manteve restrita a cargos auxiliares, por décadas. Atualmente, as mulheres que têm acesso à educação formal estudam por mais tempo que os homens, têm maior facilidade para desenvolver soft skills e liderar pelo exemplo. No entanto, elas continuam sendo minoria em cargos de administração e recebendo salários mais baixos que os homens, em média, 14%, segundo o levantamento realizado pela UIT com 115 países e divulgado em 2020. Fatos que impulsionaram o crescimento das mulheres em cargos de liderança. O primeiro indicativo de avanços rumo à participação feminina no mercado formal ocorreu ainda nos séculos XVIII e XIX, com a Revolução Industrial. Contudo, as condições de trabalho eram precárias e afetavam crianças, idosos e mulheres de modo contundente, expondo-os a um contexto degradante. Mais tarde, após a Primeira Guerra Mundial, a inserção das mulheres nas organizações ganhou força com a popularização do movimento sufragista, que tinha como principal bandeira a extensão do direito ao voto, sufrágio, para o público feminino. Receber educação formal e exercer a carreira para a qual havia estudado eram outras causas defendidas pelas sufragistas, que alcançaram uma vitória expressiva na Nova Zelândia, em 1893, com o direito ao voto feminino. De acordo com o registro no artigo Liderança Feminina, Percepções, Reflexões e Desafios na Administração Pública, a participação da mulher na sociedade brasileira como ser atuante é consagrada apenas pela Constituição de 1934, quando legalmente elas passam a exercer o direito de voto. Forma-se assim, embora tardiamente, a tríade mulher, mercado de trabalho e política, fator importante na conjectura política do país em todo o planeta. As guerras mundiais também acabaram impulsionando muitas mulheres a deixar seus lares e trabalhar fora. Isso porque várias ficaram viúvas diante da morte de seus maridos no fronte de batalha, ou precisaram assumir as contas para prover o sustento dos homens que voltaram mutilados ou com sequelas que impossibilitavam o trabalho. Em meados do século XX, suas conquistas haviam se expandido para o campo educacional, com diversas mulheres completando o ensino superior, inclusive no Brasil. Essa capacitação técnica, somada a atributos como mediação de conflitos, adaptabilidade e sensibilidade, tem popularizado a liderança feminina atualmente. Dados sobre a liderança feminina no Brasil. Liderança feminina nas empresas. O país ainda tem muitos passos pela frente para superar a disparidade de gênero. Um dos dados mais alarmantes nesse contexto foi apresentado na pesquisa Sem Atalhos, transformando o discurso em ações efetivas para promover a liderança feminina.
Divulgado em 2019, o levantamento evidenciou que só 3% das cadeiras mais altas nas empresas do Brasil são ocupadas por mulheres. Analisando todos os cargos gerenciais, pesquisa do IBGE revelou que elas estavam presentes em apenas 38% deles em 2018. Apesar de 82% das mulheres e 66% dos homens considerarem que a igualdade de gênero deve ser uma das prioridades das organizações, somente 41% delas e 38% deles relatam que as companhias onde trabalham tratam o assunto com essa ênfase. Já um levantamento publicado em outubro de 2020, constatou que mulheres em posições de liderança ganham 23% menos que os homens, em média. Elas também têm salário menor em outros cargos, por exemplo, coordenador, 15%, especialista graduado, 35%, analista, 34%, especialista técnico, 19%, especialista operacional, 13%. Qual a importância das mulheres em cargos de liderança? As mulheres sustentam financeiramente 45% das famílias brasileiras. Com equidade em relação ao salário dos homens, o ganho social será considerável. As vantagens de apostar na diversidade de gênero vão além da esfera social, atingindo a rentabilidade das empresas. Aquelas em que os funcionários percebem maior equalização entre as oportunidades para mulheres e homens possuem 93% maior probabilidade de obter um desempenho financeiro superior ao da concorrência. A razão, como cita este texto, está relacionada a uma diversidade nas ideias, o que favorece a criatividade e o desenvolvimento de soluções inovadoras. A complementaridade é essencial na condução de uma companhia. Ter visões distintas, independente do gênero, sobre o mesmo tema e situação, ajuda a encontrar caminhos que sejam mais sustentáveis no longo prazo. Principais características da liderança feminina. Antes de trazer qualidades mais comuns entre as líderes, vale lembrar que cada uma tem seu perfil e particularidades. Por isso, não faz sentido reforçar estereótipos de que a liderança feminina é exercida com foco nas emoções, por exemplo, desconsiderando a parte racional. O que comentamos a seguir são 5 características que, geralmente, são potencializadas quando uma mulher assume a equipe, departamento ou empresa. Tendência à cooperação. Acostumadas a lidar com uma série de demandas ao mesmo tempo, as gestoras tendem a dividi-las, pedindo auxílio à equipe. Essa abertura favorece que uma postura semelhante entre os liderados, que passam a compartilhar problemas e soluções, construindo soluções diferenciadas a partir da colaboração. Maior flexibilização. Buscando equilibrar vida pessoal e profissional desde cedo, as líderes compreendem a necessidade de flexibilização para resolver as questões do dia a dia. Por isso, têm vantagem na hora de enxergar respostas alternativas, modificar, contornar ou romper padrões e processos rígidos. Afinal, o mais importante é impulsionar o resultado através da excelência. Empatia. Quando o assunto é se colocar no lugar do outro, elas se dão bem. Uma das razões pode ser sua maior sensibilidade, que confere a capacidade de perceber as dores e necessidades alheias, pensando oportunidades de atendê-las. Maior desenvoltura no relacionamento interpessoal. Partindo da escuta ativa, comunicação não violenta e flexibilidade, as gestoras conquistam a confiança do time e constroem relacionamentos de qualidade. Também é comum que tenham mais desenvoltura ao negociar com fornecedores, parceiros, investidores e clientes, o que confere uma vantagem competitiva relevante. Clima organizacional leve. As aberturas para feedback e ajuda mútua entre os funcionários proporcionam ambientes acolhedores, com clima agradável e que auxiliam na retenção de talentos. Isso ocorre porque, em geral, as mulheres adotam tipos de liderança menos autoritários, deixando de lado a agressividade para priorizar a harmonia e a produtividade no ambiente de trabalho.
principais desafios enfrentados pela liderança feminina nas empresas. Liderança feminina nas empresas. Principais desafios enfrentados pela liderança feminina nas empresas. Para esse post não ficar tão extenso, dividiremos em duas partes. Aguardem a continuação.